Me conta uma coisa, você já atendeu clientes com ansiedade que não conseguem emagrecer de forma alguma porque são pessoas ansiosas? Me conta aqui. É sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Você que trabalha com emagrecimento ou que pensa em começar a trabalhar com emagrecimento, com certeza você recebe pessoas aí reclamando que não conseguem emagrecer. Por quê? Nossa, eu sou muito ansiosa, aí bate aquela ansiedade, aí eu como, e aí vem toda a preocupação, a pessoa não consegue realmente fazer o que precisa ser feito, muitas vezes por causa da ansiedade. E eu já quero antecipar pra vocês que eu vou mostrar aqui, ao longo dessa live, uma tabela que eu sou apaixonada, que vai fazer com que você entenda de uma vez por todas qual é a causa raiz da ansiedade. Mas antes de te mostrar essa tabelinha, eu quero te lembrar que já está pertinho aí de acontecer a nossa imersão Expert Emagrecimento Comportamental. E você que ainda não fez a tua inscrição, já digita Expert aqui nos comentários ou olha o link que está aqui embaixo desse vídeo para garantir a tua inscrição pelo melhor valor, tá? Nessa imersão, você vai aprender muito conteúdo sobre as questões emocionais, mentais, traumas, crenças, tudo que impede os teus clientes de perderem peso. E o melhor, o meu objetivo com você aí nessa imersão é fazer com que você saia de lá com o teu primeiro programa de emagrecimento comportamental pronto e com estratégias de vendas para que você já possa colocar esse programa aí no mercado e transformar muitas vidas. Inclusive, você aí que tem medo de vender ou que não sabe vender, porque a gente vai falar sobre tudo isso na imersão. Mas no conteúdo de hoje, eu quero estar trazendo para você aqui as questões relacionadas à ansiedade. Porque tantas pessoas que estão acima do peso vivem com essa questão da ansiedade e não consegue perder peso por causa disso. Me conta aqui nos comentários se você já atendeu alguém assim ou se esse é o seu caso, né? A Tati colocou aqui, eu não trabalho com emagrecimento, mas eu tenho interesse. É muito interessante, gente, que é o público, né, que participa das nossas imersões. Ou são profissionais que já trabalham com emagrecimento e que querem entender toda essa questão emocional, mental, como é que tudo isso impacta de fato na dificuldade de emagrecer e, claro, como resolver. Como também terapeutas, né? Eu vi que é Tati o teu nome? Ela é terapeuta aqui, né? A Tati é terapeuta integrativa. Então, consequentemente, vocês também vão receber pessoas que estão com questões relacionadas ao ganho de peso. E que muitas vezes estão associadas a outros problemas que vocês estão tratando aí também. Então, a imersão vai ajudar muito mesmo vocês também. Como também aquelas pessoas que estão pensando em começar a trabalhar com emagrecimento do zero. Não é a maioria, tá? Mas faz com que vocês realmente possam já ingressar no mercado de trabalho da melhor forma. Então, a gente percebe o quê? Que muitas pessoas, prestem muita atenção, gente, essa aula de hoje, assim, ó, meu Deus do céu, como é importante, eu vou correr aqui no bom sentido para aprofundar esse tema com vocês e a gente encerrar aqui no nosso horário, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala do processo de emagrecimento, eu tô até com papel e caneta hoje aqui, que eu adoro riscar e faz com que vocês compreendam melhor. Quando a gente fala do processo de emagrecimento, existe camadas que o profissional, dependendo do nível que esse profissional tem de conhecimento, ele vai conseguindo investigar em cada um dos seus pacientes. Então, digamos que eu adoro utilizar essa metáfora, finjam que eu tô desenhando um iceberg, tá? Eu adoro utilizar a metáfora do iceberg para você entender como a nossa mente funciona, tá? Então, me conta aqui, alguém já ouviu a metáfora do iceberg? Se ouviu, vai ouvir de novo, de forma que pra gente conseguir organizar o nosso conhecimento e vocês entenderem onde é que está a ansiedade. E quem não ouviu, vai ouvir agora. O que é que acontece? Finjam que isso aqui é um iceberg, tá? Tá todo mundo vendo um iceberg, isso aqui não é um ar. Isso aqui é um iceberg, onde aqui é a pontinha do iceberg e aqui é o que tá lá nas profundezas, né? Falam que quando a gente vê aquela pontinha do iceberg ali no oceano, existe uma região muito mais profunda ali embaixo, que é a parte que a gente não enxerga. É exatamente isso que acontece na questão do excesso de peso. Aqui em cima, na pontinha do iceberg, existem os sintomas, que é tudo que tanto os profissionais como os pacientes, os clientes enxergam. Então, aqui estão os sintomas. O que são os sintomas?
O sintoma é aquilo ali que a gente tá observando, né? Que tá vindo como consequência de algo ali anterior. Então, a gente vai ver como um desses sintomas a própria ansiedade. A ansiedade. A gente vai ver como sintoma de questões mais profundas o próprio ganho de peso. A gente vai ver as pessoas usando a comida para regular as suas emoções. Por quê? Quando eu falo aqui, sempre vocês vão me ouvir falando corpo, mente, energia. Tudo isso está conectado. Para ensinar de uma forma didática, muitas vezes a gente vai separar. Olha, o corpo é assim. Quando a gente fala de corpo, a gente tá falando de emoção. A gente tá falando de cérebro. A gente tá falando de regulação emocional. A gente tá falando de neurociência, de neurotransmissores, de bioquímica, de fisiologia. Tudo isso interfere no nosso corpo. Tudo isso é quando a onda, a energia está transformada, forma de falar, em matéria, devido à densidade que essa energia está vibrando, e a gente consegue perceber tudo isso no nosso corpo, né? Quando a gente fala de emoções, a gente tá falando de corpo. Quando a gente fala de cérebro, a gente tá falando de corpo, tá falando de algo mais palpável. Quando a gente fala da nossa mente, a gente tá falando do mundo das ideias, do mundo das percepções. A gente tá falando de algo mais subjetivo, de algo que é diferente para cada pessoa, né? Por exemplo, um evento traumático pode ser semelhante, pode ser o mesmo evento. Imagina duas pessoas que passaram por uma situação extremamente desafiadora. As duas pessoas passaram pelo mesmo processo. As duas pessoas podem ter registrado no cérebro um trauma. Mas quando a gente vai investigar a mente dessa pessoa, a percepção, o significado que cada uma deu, elas podem dar significados diferentes. E quem é que cria a percepção, quem é que cria o significado das coisas é a nossa mente. E quando a gente fala da nossa energia, existem diversas energias, que eu vou falar isso na imersão, mas a gente também tem que olhar para a energia das nossas emoções, que está relacionada à nossa frequência vibracional. O que é que tudo isso tem a ver com ansiedade? Normalmente, quando as pessoas trabalham com emagrecimento, elas olham apenas a pontinha do iceberg quando a gente tá falando de ansiedade. E o que é que tá aqui na pontinha do iceberg? E por que pessoas acima do peso têm muita ansiedade? É aquela história, né? Você fala, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? A pessoa... Vocês vão aprofundar nessa reflexão na imersão. Mas pensa assim, ó. A pessoa ficou ansiosa porque estava acima do peso, porque existe uma questão fisiológica também, que faz com que pessoas muito acima do peso tenham uma tendência maior a ficarem ansiosas. Ou a pessoa já tinha alguns sintomas de ansiedade ali que ela não percebeu e ficou ansiosa e ficou acima do peso por causa da ansiedade. Ela ganhou ansiedade junto com o ganho de peso, ou ela ganhou peso junto com a ansiedade. Ou, como eu gosto de trabalhar aqui a questão da causa raiz, tudo a gente tá falando da mesma coisa. A gente tá falando do que tá aqui, ó, no invisível. A gente tá falando do que está em um local que poucos profissionais olham, que poucos profissionais enxergam. Então, do ponto de vista corpo, do ponto de vista emoção, do ponto de vista fisiologia, o que é que acontece? Primeiro, pessoas que estão acima do peso, pessoas que têm sobrepeso, principalmente quem tem obesidade, já existe, fisiologicamente falando, um processo inflamatório. Já são pessoas que têm o cérebro desregulado muitas vezes, né? Quando eu falo cérebro desregulado é porque a pessoa tem a produção de neurotransmissores, a produção de hormônios que não consegue regular muito bem as suas emoções. E elas vivem com um sistema que a gente tem no nosso sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele, entre diversas funções, ele é o que faz a gente, digamos assim, de uma forma bem simples, ficar mais agitada. E o parasimpático é o que, ó, faz a gente relaxar, né? Por isso que eu até antecipo, uma das maiores técnicas para trabalhar a ansiedade dos teus clientes é a respiração. Vocês acreditam? A respiração ajuda muito a reduzir a ansiedade, a reduzir compulsões e fomes emocionais provenientes da ansiedade. E o que é que acontece? O nosso cérebro, né? Existe uma teoria que divide o nosso cérebro da seguinte forma. Agora vamos para o desenho do cérebro, tá? Tá todo mundo vendo um cérebro aqui.
que divide o cérebro em 3 regiões. Essa é a teoria do cérebro trino. Então, quando a gente divide o cérebro dessa forma, a gente vai entender que tem uma parte aqui do nosso cérebro, que é o nosso lobo frontal, que está relacionado à nossa parte mais racional. Quando a gente quer aprender algo, quando a gente quer fazer algo novo, quando a gente quer se concentrar em algo ali, a gente tá usando essa região do nosso cérebro que tá relacionada ao nosso processo de aprendizado. A gente tem o nosso sistema límbico, que é um sistema relacionado às nossas emoções. E a gente tem o nosso sistema reptiliano, que está relacionado à nossa sobrevivência. O que é que isso tem a ver com a ansiedade? Do ponto de vista fisiológico, pessoas que têm ansiedade, que ficam ansiosas, esse cérebro aqui já tá bagunçado. Já tá bagunçado, porque aqui tem uma parte aqui do nosso cérebro que todas as vezes que ela detecta perigo, anota isso, tá? Você vai sair dessa aula aqui já conseguindo ajudar os teus clientes que têm ansiedade e que não emagrecem por causa disso. Todas as vezes que o cérebro, ele detecta perigo, como é assim o cérebro detecta perigo se ele tá dentro da minha cabeça? Através dos nossos sentidos, através do ambiente que a gente tá. Já aconteceu de você chegar num lugar, daqui a pouco você não entende e o teu corpo começa a ficar ansioso? Então, principalmente através da visão, mas não só a visão dos olhos, né? Da visão, do tato, da pele, algumas pessoas, em relação a alguma alimentação, isso pode acontecer também, tá? Dependendo da experiência passada. Mas através dos nossos sentidos, os nossos receptores, eles captam o que tá acontecendo no nosso ambiente. Outra palavrinha mágica para você retrabalhar a ansiedade dos teus clientes, tá? O nosso ambiente interfere muito nas nossas emoções, nas nossas crenças, nas nossas percepções. E quando a gente aprende a criar um ambiente magro, a gente consegue ir além da genética, como o próprio Bruce Lipton ensina no livro A Biologia da Crença, né? Ele mostra o quanto que o ambiente tem muito mais influência do que os próprios genes no processo de doença. E quando a gente fala de ambiente, tá? A gente tá falando tanto desse ambiente externo, que é o ambiente que a gente vive, como também do nosso ambiente interno, que é aqui que eu quero trabalhar com vocês. O ambiente externo, ele pode ter vários gatilhos que vão gerar ansiedade também. Isso é importante ser investigado. Por exemplo, imagina que o teu cliente está passando por uma situação financeira mais apertada, mas muito desafiadora. Toda vez que chega um determinado momento ali do mês dele ou alguma coisa no trabalho, aquele ambiente externo vai ativar gatilhos nele que vai fazer com que ele fique mais agitado, vai fazer com que ele fique mais ansioso. Ele vai perceber isso como sintomas no corpo dele, né? Os próprios sintomas da ansiedade também. Ele vai sentir o coração palpitando. Deixa eu me ajeitar aqui. Ele vai sentir o coração palpitando, a mão mais fria, que é exatamente os sintomas da ansiedade. E esses sintomas, eles vêm de onde? Ele vem justamente quando acontece algo, ou algo real, ou algo relacionado ao ambiente interno. Como assim, Lari, relacionado ao ambiente interno? A percepção da pessoa. Que o cérebro fez assim, ó, opa, peraí, estamos em perigo. Aí o cérebro vai mandar uma mensagem pro corpo falando assim, gente, olha, a gente está em perigo. Vocês lembram lá no nosso passado? O seu cérebro, metáfora, tá conversando com as nossas células, conversando com os nossos hormônios, conversando com os nossos sistemas aqui, com os nossos órgãos. Vai dizer assim, ó, gente, vocês lembram lá no passado que um dos nossos ancestrais estava passeando na floresta e ele se deparou com um leão e quase que ele ia morrendo? Vocês lembram disso? Então, ó, esse leão aqui, que é a conta pra pagar, esse leão aqui, que é a crítica, esse leão aqui, que são as coisas que vão acontecer no nosso dia a dia, tá batendo aqui na nossa porta também. A gente tem duas opções. Ou a gente fica aqui e a gente vai ser pego pelo leão e a gente vai morrer. Então, muitas das nossas coisas, anotem isso, muitos dos comportamentos que não fazem sentido de forma racional, a gente faz pra sobreviver. Vocês sabiam disso? A gente faz pra sobreviver, a gente faz pra não sentir dor emocional. E eles realmente não são racionais, porque se você analisar a situação de fora, você vai dizer assim, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso, hein? Já aconteceu com vocês? Você analisar uma situação assim e falar,
Caramba, não tem o menor sentido. E não tem sentido mesmo, porque quem dá sentido é a mente racional. Aqui a gente tá falando da mente que não é racional, que é controlada pelas nossas emoções, que está relacionado a percepções, a eventos, a situações que estão lá no nosso inconsciente. Situações que muitas vezes você não lembra, ou teu paciente não lembra, mas que tá tudo armazenado. Pra quê? Pra que a gente possa sobreviver. Então, boa parte das pessoas do mundo estão apenas fazendo uma coisa na vida. Estão sobrevivendo. Não estão vivendo. Estão sobrevivendo. Estão com seu sistema nervoso a todo momento ativo. Aí fica cortisol lá em cima. Aí os exames se desregulam. Como eu já tinha falado, o próprio excesso de peso. Pessoas que têm excesso de peso, elas já têm esse sistema nervoso simpático desregulado. Ela já tem isso, essa fisiologia mais bagunçada. É assim pra pessoa ficar ansiosa. Só que quem já estudou comigo sabe que todo excesso de gordura é uma proteção emocional. E dependendo de onde tá, da forma que a pessoa acumula essa gordura, isso a gente vai aprofundar na imersão, tá? Mas a forma que a pessoa acumula essa gordura, se é uma gordura mais flácida, se é uma gordura mais dura, a época que a pessoa ganhou essa gordura, o que é que tá acontecendo na vida dessa pessoa hoje, tudo isso faz com que o cérebro, pelo significado que a mente deu, faça com que essa pessoa entenda de forma inconsciente que ficar acima do peso é mais seguro para ela. E aí, onde é que entram as questões da ansiedade? Primeiro ponto, entender que esse ambiente externo e esse ambiente interno, que são pensamentos e emoções, nosso ambiente interno, são gatilhos para gerar ansiedade. Segundo, pessoas acima do peso já têm essa maior probabilidade de ficarem ansiosas porque ela já tá com o cérebro inflamado, ela já tá inflamado, modo de falar, não, ela já tá com esse cérebro no modo sobrevivência. Vocês já viram pessoas reativas? Já viram? Pessoas que, assim, qualquer coisinha a pessoa explode? É por quê? Porque ela não tá conseguindo utilizar a região racional do cérebro. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando acontece um trauma, quando a gente fala de trauma, a gente fala de corpo. Os traumas estão registrados no nosso corpo. Mas sabe o que é mais lindo? A gente pode fortalecer a mente para ressignificar os traumas que estão no corpo. E usar também desse próprio corpo para se fortalecer e fortalecer a mente. Maravilhoso isso, né? Onde é que vocês vão aprender isso? Na imersão também, tá? Essa imersão tá incrível. Inclusive, quem já fez deveria fazer de novo, porque tem atualizações. Tem um conteúdo maravilhoso, tem desafios, tem um monte de coisa, gente. Inclusive, até sobre vendas a gente vai falar na imersão. Então, o que acontece? Imagina, agora vamos trazer aqui um exemplo bem na prática sobre a questão da ansiedade. Eu vou trazer dentro de um contexto bem comum, tá? E aí depois a gente traz isso para o contexto do emagrecimento, para você entender qual é a causa raiz da ansiedade. E já eu vou te mostrar uma imagem aqui que os meus alunos já são apaixonados por essa imagem, que a gente trabalha muito isso dentro das frequências das emoções no processo de emagrecimento, né? Então preste atenção nisso aqui. Imagina que em algum momento da vida do teu cliente, do teu paciente, da tua, você passou numa rua escura e você lembrou de histórias, de situações, ou até de uma situação que realmente já aconteceu com você, que faz com que ao passar por aquela rua, o teu corpo, ele sente uma coisa estranha. Já aconteceu isso com vocês? Ou passar, às vezes, não pensando nem a rua tá escura, mas passar por um lugar que você ouviu falar que aquele lugar não é tão seguro e o teu corpo, ele sente uma sensação meio estranha. O que acontece? É porque em algum momento da tua vida, alguém te falou algo sobre aquele lugar, ou aconteceu algo com você sobre aquele lugar. Aquela informação ficou registrada no teu cérebro e você está condicionado àquela informação. Se foi algo, um evento real que aconteceu com você, aí a gente vai ter uma informação muito forte no teu cérebro falando que aquele lugar é perigoso. Só que, aqui tá o pulo do gato, gente. Preste atenção, nem todo evento traumático gera um trauma. Nem todo evento traumático gera um trauma. Por quê? Porque só vai gerar um trauma se no momento daquela situação a pessoa não soube se resolver. A pessoa não soube trazer uma solução adulta para aquela situação. Então, às vezes, acontece de pessoas passarem
por eventos traumáticos na sua vida, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja onde for. Só que essa pessoa construiu na sua infância recursos emocionais para lidar com essas questões. A pessoa é humano, né? Como seres humanos, nós flutuamos em todas as emoções. A pessoa vai sentir, vai se assustar, vai ficar mais alerta, vai ficar ali tomando mais atenção, mas ela vai entender que aquele evento, que aquela situação foi uma situação isolada, foi uma situação, olha, aconteceu naquele momento, já passou, eu vou seguir a minha vida. Tem pessoas que não fazem isso. Tem pessoas que ou trazem eventos realmente lá da infância, ou trazem um evento que é assim, ó. Aconteceu lá na minha infância. Aconteceu aqui. A pessoa tinha, sei lá, 2 anos. Aconteceu uma situação quando a pessoa tinha 2 anos. Esse meu 2 anos ficou horrível, né? Mas vocês entendem. Aconteceu um evento quando a pessoa tinha 2 anos. Aí, esse evento gerou um trauma na pessoa que não deu pra aquela pessoa, por exemplo, um recurso dela saber ficar sozinha. Essa pessoa, esse evento aqui, quando eu falo de trauma, gente, esse evento pode ser simplesmente a mãe deixou a criança com fome chorando. Ou a mãe deu de mamar pra criança sem olhar nos olhos dela. Pode ter acontecido qualquer coisa, assim, que não atendeu às necessidades daquela criança. E aí o que acontece? Essa criança tinha 2 anos, ela foi lá e recebeu um trauma. Ou um trauma com tesão. Como assim um trauma com tesão? Um evento emocional muito impactante. Ou um trauma com tesinho. Foram acontecendo várias e várias vezes e ela registrou por repetição aquela informação no cérebro dela. Com essa repetição de informações associadas a determinadas emoções, então aconteceu um fato, esse fato, essa pessoa associou a uma determinada emoção, ela aprendeu a lidar com essa emoção, porque isso aqui gerou uma dor emocional, comendo. Eita, que eu me engasguei. Peraí, que já... Deixa eu tomar uma água aqui. Ela aprendeu a lidar com essa dor emocional, ó, comendo. Ok, sempre que ela se sentia abandonada, que ela se sentia sozinha, ou alguém, ou ela ia lá e comia. Aí ela aprendeu a se regular dessa forma. Aí chega na adolescência, chega em algum outro momento, acontece um evento semelhante. Um evento que, mesmo sendo diferente, bateu na mesma informação. O que é que vai acontecer com o cérebro? Tô falando de cérebro, não tô falando nem de mente agora. O que é que vai acontecer com o cérebro dessa pessoa? As mesmas regiões do cérebro que eram ativadas na hora que o trauma aconteceu, passam a ser ativadas aqui. E isso fica muito mais forte do que qualquer vontade que a pessoa tem. Por quê? Porque ela tá agindo de forma condicionada ao trauma que gerou uma crença, que gerou uma percepção. Então, digamos que essa... Vamos pegar aqui um exemplo fictício, né? Essa criança aqui registrou o trauma do abandono, a ferida emocional do abandono. Aí, passou a vida toda sendo... Até dei esse exemplo ontem, né? De uma pessoa que, por exemplo, passou a vida toda sendo cuidada pela mãe, pelas avós, com a super proteção. Ela teve essa super proteção. Quando chega na adolescência, essa pessoa perde a mãe. Só que ela perdeu a mãe, só que ela não construiu dentro dela uma mãe interna. O que é uma mãe interna? É aquela parte nossa que consegue nos nutrir, que consegue nos dar amor, que consegue nos dar afeto. É quando dentro de mim eu construo a função mãe. E claro, a gente também tá falando de uma adolescente, né? Isso vai ser amadurecido quando a gente vai crescendo. Então, esse adolescente, ele perdeu a mãe. Logo, aí a gente vê, né? Perdeu a mãe. Aí, claro, cada pessoa vai se comportar de uma forma diferente. Ele pode se revoltar, ou pode ficar mais quieto ali, né? Que a gente chama mais amuado. Ficar mais quieto, ou pode começar a comer mais. Cada pessoa vai tentar lidar com aquela dor de uma forma diferente. E aí, com o tempo, começam a detectar sintomas de ansiedade nessa pessoa. Aí percebe que aqui, nesse caso, a pessoa já estava comendo mais para lidar com a dor da perda da mãe. Já estava comendo mais. Aí a própria perda da mãe já bateu numa crença do medo de ficar abandonado, que a pessoa já está se sentindo abandonada.
Esse excesso de comida já vai, fora o próprio estresse do que é perder alguém, né? Um parente que você gosta ali, já gera um outro estresse na pessoa. O cérebro dessa pessoa aqui vai ficar a todo momento assim, ó. Você está no modo sobrevivência. Ou você luta, ou você foge. Ou você luta, ou você foge. Ou você luta, ou você foge. Você não tem vida, você só sobrevive. E a pessoa só reage à vida. A pessoa não para pra pensar, a pessoa não sabe por que ela tá fazendo o que ela tá fazendo. Ela não consegue, ela não tem recursos fisiológicos pra dizer assim, eu não vou comer um McDonald's, eu vou comer uma salada. A pessoa não tem recursos fisiológicos. Por quê? Porque quando a dor bate, a pessoa vai agir de forma reativa a essa dor. E quando a gente fala da ansiedade, a gente tá falando que a dor emocional, a crença, a informação que tá lá escondida, que poucas pessoas investigam, está querendo dizer algo. Então, uma coisa, gente, quando eu começo a falar, inclusive tem coisa que eu não posso falar aqui, tá? Porque, enfim, não vou entrar nas minhas teorias da conspiração. Mas que eu realmente só posso falar na imersão, porque entra muito no assunto da indústria médica, da indústria farmacêutica. E eu preciso de um tempo maior pra explicar isso. Mas eu sempre gosto de explicar também que eu não sou contra medicamento, não sou contra cirurgia, não sou contra nada. Só que existe uma situação que faz com que muitas vezes os nossos pacientes, antes de entender o que tá acontecendo ali com ele, já silenciam os sintomas. Então, um grande cuidado que a gente tem que ter com medicamentos para ansiedade. Claro, se a pessoa presta atenção, uma coisa, a pessoa tá na crise. A pessoa tá na crise, é fisiológico, vai ter que entrar com algum recurso. Porque a pessoa tá na crise. E a gente, quando tá na crise, é uma outra região do cérebro que tá atuando ali. Então, não tem como, numa crise, você querer que a pessoa pense. A pessoa tá tendo uma crise de compulsão, tá tendo uma crise de ansiedade, tá tendo uma crise de raiva. Vai ter que esperar passar. A não ser que a pessoa já tenha uma mente fortalecida para perceber que está na crise e ela começar a respirar. Agora, quando a pessoa está fora da crise, a gente vai treinando esse cérebro para ir dissociando essas informações, vai colocando novas informações ali, vai regulando esse corpo para que essa pessoa aprenda a lidar com essa dor, aprenda a lidar com essa ferida emocional. Quando a gente fala de ansiedade, que é um assunto assim muito amplo, vocês vão perceber na imersão que cada um dos perfis de emagrecimento, tá? Esse é um dos temas da nossa imersão, são os perfis de emagrecimento. Cada um dos perfis de emagrecimento, embora todos nós tenhamos todos os perfis em intensidades diferentes, eles têm feridas emocionais diferentes. Eventos diferentes aconteceram na infância e a percepção daquela criança, independente do evento que aconteceu, foi a de que ela não teve a necessidade fisiológica ou a necessidade emocional da sua etapa do desenvolvimento suprida. E para lidar com a dor emocional que aquilo ali gerou, ela precisou desenvolver uma máscara, ela precisou desenvolver uma couraça, ela precisou desenvolver recursos para lidar com aquilo, certo? Isso faz com que todos nós tenhamos feridas emocionais, todos nós tenhamos traumas, todos nós tenhamos crenças. Meu Deus, entrou uma ligação aqui. Aqui quando eu voltar. Me fala aqui se eu voltei, se vocês estão me ouvindo. Porque normalmente acontece isso, né? Quando ligam pra gente. Não tenho inimigos, mas quer me deixar hashtag chateada, ligue pra mim. Estão conseguindo me ouvir? Perfeito. Então vamos lá. Então, como eu tava falando, todos os perfis têm medos inconscientes. E as pessoas que tentam emagrecer e não conseguem, além de, como eu expliquei pra vocês, já terem essa fisiologia devido a toda a desregulação hormonal que a obesidade traz, de ter um sistema nervoso simpático mais ativo, elas têm na sua mente, elas têm no cérebro um monte de trauma. Não existe, gente. Isso aqui não é preconceito. Primeiro que não existe ninguém sem trauma. E as pessoas que estão acima do peso aí que tem trauma mesmo, tá? Porque elas usam realmente o excesso de gordura pra ter essa proteção emocional. Ai, Lari, mas eu conversei com a prima minha, com não sei quem, com não sei quem. A pessoa não tem trauma, não. A pessoa não sabe. A pessoa não sabe. É muito inconsciente. Muito, muito, muito inconsciente. A pessoa, assim,
não tem a menor noção que aquilo ali aconteceu. E muito menos que aquele evento gerou um trauma. Ela não tem, tá, gente? Mas como é que a gente sabe disso, né? O caminho mais rápido é além do corpo. É além do corpo da pessoa. Por isso que nessa imersão vocês já vão começar a aprender sobre os perfis de emagrecimento também. Porque a gente consegue entender o que aquele corpo tá querendo falar, o que aquele corpo tá querendo se defender. Então, quando a gente fala de ansiedade, qual é a causa raiz? Respondendo aqui pra vocês, agora que vocês já entenderam, né? Uma pessoa acima do peso já tem um sistema nervoso simpático mais ativado, que a ansiedade, ela vem justamente porque o nosso cérebro, ele tá naquele sistema de luta ou fuga a todo momento, tá repleto de traumas, e toda vez que o meu ambiente externo ou o meu ambiente interno se depara com um gatilho que gera um sinalzinho de perigo no meu cérebro, o meu corpo, para querer fugir ou para querer lutar com o que está acontecendo ou dentro de mim ou fora de mim, ele vai se sentir ansioso. Agora, presta bem atenção nisso aqui. Se o corpo... É aqui que a gente tem que ter cuidado com o excesso de medicação. Com o excesso, né, de coisas que querem silenciar o nosso corpo. A gente aprende que tem que silenciar o nosso corpo e que as doenças são péssimas. Toda doença é visto com um olhar negativo. Nossa, a pessoa tá doente, a obesidade, a hipertensão, o diabetes, a ansiedade, qualquer doença. A gente vê e a gente aprendeu a ver isso de uma forma negativa. Ah, Lari, você tá dizendo que ficar doente é bom? A gente pode olhar a doença de forma neutra. A neutralidade é uma frequência... Como assim, Lari, neutralidade? Deixa eu já compartilhar com vocês aqui a tabela de Hawkins, tá? A gente fala muito sobre essa tabela, que é a tabela aqui da frequência das emoções. Na neutralidade, a gente consegue se libertar. Na neutralidade, tá? Pra pessoa emagrecer, ela tem que subir isso aqui. Já vou antecipar um pouquinho pra vocês, mas isso aqui eu vou explicar melhor na imersão. Pra pessoa conseguir emagrecer, ela tem que sair das frequências mais baixas, ultrapassar a coragem, passar pela aceitação. Depois que ela passa pela aceitação, nunca mais ela engorda. E para ela sustentar o peso perdido, é amor e alegria. Isso aqui é o segredo do emagrecimento. Mas por que a gente trabalha traumas, crenças, feridas emocionais? Para a pessoa conseguir sair dessa linha aqui, né? Que vai do laranja ao amarelinho. Aqui ninguém perde peso. E eu quero chamar a atenção para vocês que, quando a gente começa a olhar para a doença, como eu falei, com olhar neutro, o que é neutro? Não é nem bom nem ruim. Eu começo a escolher o significado que eu dou. Então, eu posso olhar para a ansiedade como... Meu Deus do céu, agora eu tô doente, faço parte das estatísticas da ansiedade. O meu cliente tem ansiedade, eu tenho que silenciar essa ansiedade. Taca suplemento para ansiedade. Taca remédio para ansiedade. Sabe o que a gente tá fazendo? A gente tá silenciando uma parte nossa que tá gritando e pedindo para ser vista. Todas as pessoas que têm ansiedade, todas as pessoas que têm compulsão, todas as pessoas que têm excesso de peso, existe uma parte interna que a gente usa de forma metafórica, chamando de criança interior, que tá gritando para ser vista. E essa criança interior não tá gritando de agora não, tá gritando há muito tempo. Quando se forma um sintoma, quando vira ansiedade, ela já... Sabe aquela criança fazendo o maior espetáculo no meio do shopping? É quando ela já tá desse jeito. Aí o que é que a gente faz? Amordaça. Pra não ouvir. Porque nem sempre ouvir o que tem dentro da gente é gostosinho. E aí a gente fica, tanto a gente como os nossos clientes ficam acostumados a viver numa falsa zona de conforto. Essa falsa zona de conforto não tem crescimento. Normalmente a pessoa decai. Por quê? Porque nós não estamos parados. Ou a gente tá crescendo e tá evoluindo, ou a gente tá decrescendo. Aí a gente fica na falsa zona de conforto, sem querer olhar para o que tá gritando. E aí o que é que as pessoas fazem? Tomam um remédio. Gente, o que tá vindo aí, me escutem, tá? Vocês vão dizer, nossa, bem que a Lari falou. O que tá vindo de problema por causa de excesso de medicamento, de excesso dessas canetinhas, a gente ainda nem começou a pegar, tá? Por quê? Porque está silenciando um sintoma. Está silenciando algo muito mais profundo que está dentro das pessoas. E aí, nessa tabela, se vocês perceberem, nessa linha laranjinha, que eu vou
deixar ela maior aqui pra vocês. Pera aí. Vocês vão perceber aqui que a ansiedade, quando a gente fala de ansiedade enquanto uma frequência, ela vibra em 100 Hz, que é uma frequência muito baixa, que está relacionado ao medo. Então, toda a causa raiz da ansiedade vai estar relacionado ao medo da ferida emocional mais profundo que o teu cliente tem, que o teu paciente tem. E aí, quando você entende o perfil de emagrecimento dele, fica mais fácil de você olhar para isso, você observa os comportamentos daquela pessoa, tudo que a pessoa tá fazendo na vida é para tentar não sentir aquela dor. A comida, os relacionamentos, o trabalho, por mais que ela reclame, ficar na situação que ela tá, faz com que ela não entre em contato com aquela dor. Só que às vezes tu tá gritando tanto, ela tá batendo em tantos gatilhos, que toda vez que ela sente medo, não é que ela vai... O medo, ele não é nem racional. A pessoa nem para pensar, nossa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Não, ele é irracional. Ele só vem. Ele só vem. E aí, quando eu falo que eu adoro a frequência da neutralidade, é sobre isso. Por quê? Porque quando vem uma emoção, que é uma emoção de frequência mais baixa, que a gente chama muitas vezes de negativo, percebe que aqui não tem frequência negativa, frequência positiva? Tem frequências baixas e frequências elevadas. Quando a gente vai trabalhando as técnicas de emagrecimento comportamental, a gente vai entendendo tudo isso, significa que nunca mais na vida a gente vai passar pelas frequências mais baixas? Não, a gente vai passar. Só que elas querem nos mandar uma informação. Elas querem nos dar uma mensagem. Tem pessoas que se apegam a essa emoção e acreditam, inclusive, que elas são aquilo. Quer ver uma coisa que faz com que a pessoa fique mais ansiosa? A pessoa fica verbalizando: eu sou ansiosa. Nossa, Lari, que bobo. Tudo que a gente fala, eu sou, entra assim, ó. Lá no profundo do nosso inconsciente. Todo eu sou entra no meu inconsciente e se une com a minha identidade. Então, não é eu sou ansioso. Esse aqui vai ser o presente que eu vou deixar pra vocês aqui nessa live. Essa técnica. Desvincular quem eu sou do que eu sinto, do que eu faço, da minha profissão. Para trabalhar isso na ansiedade, primeira coisa, para com essa história de eu sou ansioso. Não, eu posso estar ansioso agora. É um estado. Se é um estado, passa. Se eu sou, o meu cérebro, a minha mente começa a acreditar que aquilo ali é permanente, que eu não tenho cura, que vai ser aquilo ali pro resto da vida. E olha que ainda tem vários profissionais que vão afirmar isso, né? Ah, vai ter que fazer tratamento pro resto da vida. Mas será que isso houve uma investigação profunda de quais são os medos que essa pessoa está sentindo? E aí, alguns, não é todos, porque vai depender de como a pessoa usa a função da comida. Alguns vão mascarar essa ansiedade com comida. Por quê? Porque quando você come, ninguém vai comer um prato de alface quando tá ansioso, né? Nem vai ficar pegando tirinha de cenoura. A pessoa vai comer o quê? Ah, eu vou comer um carboidrato. Ah, eu vou comer um doce. Ah, mas não gosto de doce, é um salgado. Mas é a mesma coisa. O que é que vai acontecer? Na hora que a pessoa tá se entupindo daquele doce, para não sentir o medo, o corpo dela vai ter uma maior produção de serotonina, vai ter um pico ali de insulina e vai anestesiar aquela dor de forma momentânea. Só que é de forma momentânea, a dor vai voltar de novo em uma outra situação, em uma outra condição, aí ela vai precisar comer de novo, vai precisar comer de novo, vai precisar comer de novo. Então, para conseguir olhar para a ansiedade de quem te procura para emagrecer, primeiro você precisa entender que a ansiedade está vinculada ao medo. E por mais que a gente possa, de forma estratégica, inteligente, utilizar recursos fisiológicos em crises de ansiedade, em pessoas que estão com questões de ansiedade muito elevada, né? Por exemplo, tem vários suplementos que auxiliam nessa regulação do sistema nervoso simpático e parasimpático para a pessoa ficar menos ansiosa. Porque aí sim, esse corpo,
ele vai estar, digamos que forçado ali, ou por uma suplementação, ou por algum medicamento, a ficar mais estabilizado, e a gente consegue entrar com recursos que fortalecem a mente e a energia. Para quê? Para que quando aquele recurso externo saia, a pessoa possa sustentar. Só que falta isso. Falta isso nos tratamentos. Aí quando o medicamento sai, quando a suplementação sai, a pessoa faz o quê? Volta tudo de novo. Por quê? Porque ela não descobriu qual era o medo dela. Ela não descobriu qual era a causa raiz que ela tinha. E principalmente, ela não soube fortalecer a mente dela, dando novos significados ao que ela tinha medo. E muito menos treinou o cérebro para ter novas regiões que façam que a pessoa raciocine melhor e saia do passado. Todos esses medos, gente, a gente fala muito assim, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Nossa, pessoas que são ansiosas são as pessoas que vivem no futuro. Pessoas que são depressivas vivem no passado. Isso é em partes uma verdade. Por quê? Porque a pessoa tá vivendo no futuro, mas com medo, com uma informação, com uma crença que ela trouxe do passado dela. Ela não projeta um futuro com base no que tá acontecendo no presente. Ela projeta todos esses medos do futuro com base no que aconteceu no seu passado. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue ajudar muito mais pessoas. E isso a gente vai aprofundar na imersão Expert Emagrecimento Comportamental. O meu objetivo aqui hoje com vocês é fazer com que você entenda que toda a questão relacionada à ansiedade vem de um medo muito mais profundo que o teu cliente, que o teu paciente, que o teu aluno, que você mesmo não tem nem noção que aconteceu. E quanto mais a gente conseguir viver em estado de presença, quanto mais a gente conseguir respirar, quanto mais dissociar que eu sou uma pessoa ansiosa, entender que isso é um estado ali que pode passar, mais a gente vai conseguir ajudar essas pessoas que têm ansiedade a se regularem e a conseguirem olhar para o seu futuro com base no que está acontecendo hoje, não com o que aconteceu no seu passado, tá? Me conta aqui, fez sentido pra vocês o nosso conteúdo de hoje? Gostaram? Amanhã a gente tem... Deixa eu pegar aqui pra eu ver qual o tema... Opa, quase que eu encerrava aqui. Amanhã, inclusive, comenta aqui embaixo desse vídeo aqui com esse nosso encontro, tá? Amanhã, às 12h12, nós temos... Ai, muito legal esse tema, gente. Porque vocês acham, muitas pessoas acham que o emagrecimento comportamental, ele trata só quem tem compulsão, quem tem excesso de peso, né? Não, a gente lida com todos os traumas, crenças e feridas emocionais que impedem as pessoas de emagrecerem. E muitas vezes o emagrecimento de algumas pessoas vem do ganho de massa magra. Então amanhã a gente vai falar da causa raiz da dificuldade de ganhar massa magra. Tem duas causas raízes que podem estar associados aí com a dificuldade de ganhar massa magra. E a gente vai conversar sobre isso amanhã, tá bom? Quem ainda não fez a inscrição na imersão, digita aqui nos comentários Expert, ou então vai lá no link da minha bio e se inscreve também, tá? Corre, inclusive, que a gente já tá nas últimas vagas desse lote, tá? A Dalila colocou aqui, eu trabalho com nutrição comportamental, mas eu gostei muito da sua abordagem, né? O emagrecimento comportamental, até deixar claro isso pra vocês, ele é um pouco diferente da nutrição comportamental. Porque a nutrição comportamental, ela trabalha muito com os aspectos do TCC. Só que nem sempre o TCC, não tô falando que não funciona, tá, gente? Funciona e muito. Mas nem sempre ele vai no trauma. Nem sempre ele vai nas questões traumáticas que geram o comportamento. Então, tem várias nutris que associam, né, as abordagens da nutrição comportamental, que são maravilhosas para gerar mais consciência na alimentação, mindfulness, tudo isso, né, que gera essa consciência maior ali para os clientes, trabalham os pensamentos, né, trabalham os comportamentos também com essas outras técnicas que a gente aprofunda ali nas questões do inconsciente, que são técnicas que vêm tanto de estudos mesmo relacionados a trauma, da neurociência e também de estudos que descenderam ali da psicanálise, da psicologia corporal, do que o Reich, né, o William Reich, deixou aqui pra gente também sobre análise do caráter, estudo de personalidade. Então, o que a gente traz aqui dentro do emagrecimento comportamental, além de incluir as questões relacionadas à física quântica, né? Pra quem não sabe,
Eu sou formada em Educação Física e Nutrição. E também terminei um mestrado ano passado em Ciências Quânticas com o Dr. Amit Goswami, tá? Olha, Dalila colocou que eu já me inscrevi. Bem-vinda, estou consumindo o material que está na plataforma. Gente, o material da plataforma dessa edição tá muito especial. Porque além do curso, né, vocês já entram na plataforma e vocês já tem um curso lá de como faturar 10 mil reais por mês. Né? Acho que é 10 mil reais por mês ou é 10 mil reais, enfim, não lembro como eu coloquei lá o título do curso. Mas já tem esse conteúdo lá muito legal pra vocês. Sobre como aumentar realmente esse faturamento ainda em 2025. E tem um módulo lá muito especial de aquecimento, que foram as palestras que a gente teve na edição passada. E um conteúdo, assim, que explica bem tudo isso que eu tô falando aqui de frequência, né? São 3 horas de conteúdo de aquecimento. Porque se deixar, eu falo um monte. E eu fiz, não, gente, eu vou colocar isso aqui como aquecimento pra os alunos conseguirem ter acesso a essa informação. E na imersão, a gente conseguir aprofundar na montagem dos programas, tá? Então, esse conteúdo tem técnicas pra você, enquanto profissional, se despertar. Tem falando sobre frequência, sobre dinheiro, enfim, tá? Tá incrível. Já o conteúdo que está na plataforma já está maravilhoso. Você já começa a estudar, já começam a se aquecer e a gente tem aí já chegando a próxima edição do Expert de Emagrecimento Comportamental, onde eu vou pegar na tua mão, te mostrar todo o passo a passo e você vai criar o teu programa de emagrecimento e aprender a vender, tá bom? Beijo pra vocês, nos encontramos amanhã.